Eu acho que os caras estão sem rumo. Esse é o grande detalhe. Eu acho ousado você fechar, por exemplo, São Paulo do jeito que fechou e permitir um pouco antes do fechamento carnaval com 15 milhões de pessoas na rua. O que, com certeza, foi um dos fatores principais, se não o fator principal, desse contágio absurdo que nós temos aqui em São Paulo. Você entendeu? Então, ainda bem que perceberam, mas eu disse lá na época, durante o carnaval, olha, tem uma pandemia, uma epidemia era ainda, que saiu da China, já atingiu a Itália, jogos de futebol estão sendo interrompidos, e aqui, jogos de futebol que levam no máximo 60 a 40 mil pessoas no estádio, que os estádios lá não são tão grandes, na Itália. Eu disse até isso. Teve um jogo entre Atalanta e Valência, que é considerado uma bomba biológica que contaminou boa parte da Itália. Aqui nós botamos 15 milhões de pessoas na rua durante o carnaval inteiro, que não foram 15 milhões, não. 15 milhões por dia durante o carnaval. Então, acho que os caras estão meio sem rumo, viu, Major? Bom dia. Garrafa, eu disse bom dia e o Major não falou. Você quer dublar o Major, Garrafa, ou não? Caiu a linha, né, o Garrafa? Então o Garrafa com a sua máscara se prepara para colocar o Major Olímpio. Atendeu ou não, Garrafa? Eu acho que ele desligou você, viu? Então, Agostinho, vamos ao seu gráfico. Vamos ao gráfico do Agostinho, que me parece fundamental e importante. Não, voltou o Major, agora o Major espera um pouquinho, que vamos dar o gráfico do Agostinho aí. Legal, olha, a gente vai ver aqui, esse gráfico foi enviado por um pessoal da área médica e mostra o grau de risco de contágio. Então, onde a gente corre mais risco e onde corre menos risco. Então, do menor para o maior, a gente tem menos risco, lógico, em casa, no veículo particular, e aí vai, em restaurante aumenta o risco, na feira livre aumenta o risco, no cinema aumenta muito o risco, mas o relevante é o seguinte... Busão. Lá em cima, o maior risco de contágio de coronavírus, é óbvio, transporte público. Então, quer dizer, estamos dando um belíssimo tiro no pé. Coloca esse gráfico aí nos nossos meios sociais aí. Viu, Garrafa? Põe no tubo aí nos nossos meios sociais. Beleza. É bom. Agora, os caras que fizeram a reunião lá de ontem, né? Os caras que fizeram aquela reunião de ontem para o rodízio para o ímpar, esse rodízio vai ficar historicamente conhecido, para o ímpar, rodízio para o ímpar. Não é? Aí teve um cara que perguntou, e o zero, entra onde? Entra para completar, essa para cerejinha do do bolo, bolo, entra né? no par, né? Bom, mas o negócio é o seguinte, o zero é par, desde que eu sou menininho, já me falam, o zero é par, foi a primeira coisa que eu aprendi. Mas é o seguinte, os caras tomam cada medida aqui, eu estava dizendo, Major, São Paulo permitiu, por exemplo, Brasil inteiro, mas que foi um absurdo, permitiu que se colocasse 15 milhões de pessoas na rua, se vangloriando do carnaval. Eu dizia naquela época, olha, tem uma epidemia que já atingiu a Itália, já atingiu a França, já atingiu a Espanha, é um bicho que saiu da China, que ninguém conhece, que mata pra caramba, mata mais que bala de revólver. Foi o termo que eu usei, e a gente botando 15 milhões de pessoas na rua aqui. Um monte de gringo vindo contaminado de lá para cá, para fugir já da epidemia, né? E a gente mandando um monte de gente para lá, ver a Torre Eiffel, ver o Coliseu de Roma, que estava aberto, né? Na Europa estava aberto. Então aquilo, se não foi a principal fonte de contágio, foi uma das. Né? Tanto que o primeiro caso que apareceu no Einstein era um cara que tinha estado em Milão, entendeu? Durante o carnaval. Então você libera para 15 milhões de pessoas durante todo o carnaval, 15 milhões por dia durante o carnaval. Claro que você vai contagiar a gente, claro, é óbvio. Se não foi o principal fator, foi um dos mais. Agora nós fechamos tudo. E de repente rodízio para o ímpar. E de repente não põe polícia, não põe um monte de gente que precisava colocar. Os caras de aplicativo também não estão. E daí por diante. Major, me parece que os caras estão perdendo a mão aqui em Brasília, em tudo quanto é lugar. É um prazer falar com o senador da República, Major Olímpio. Olha, Datena, você tem toda a razão. Existe esse sentimento mesmo que as autoridades públicas estão perdidas. O próprio governador de São Paulo, durante o carnaval, no anúncio
na véspera de carnaval e nas redes sociais, e hoje tudo isso fica gravado, é fácil de constatar. Ele disse: olha, aqui não tem problema nenhum, nós vamos bater o recorde de pessoas no estado de São Paulo durante o carnaval, e realmente com os 5 dias deu 15 milhões de pessoas circulando. E depois vem essa circunstância aí de oportunismo político, acaba entrando num entreveiro com o governo federal que o presidente também está vacilando com essa questão de estimular a circulação. As pessoas têm que trabalhar. E esse paro ímpar, como você falou aí, isso aí foi uma vergonha, foi até diminuído graças a você, e a gente tem que reconhecer a força da comunicação do seu programa, que você ontem chamou a atenção do prefeito Bruno Covas e disse: pelo amor de Deus, Bruno, vamos apelar para o seu bom senso, polícia, bombeiro, coveiro. Aí você até citou os profissionais da comunicação, como é que vão chegar os câmeras para trabalhar, como é que vai o pessoal da imprensa para trabalhar, e o decreto foi alterado. Essa é a alteração da Atena. Ainda está uma porcaria essa questão do paro ímpar, porque ele não vai resolver. Você acabou de mostrar um gráfico que você mata a pau qualquer argumento disso, dizendo que o maior perigo de contágio é no transporte público. Então, se nós limitamos a circulação do automóvel, nós vamos criar um volume muito maior no transporte público, e nós vamos aumentar sobremaneira o contágio. Mas nós já tivemos essa situação diminuída para profissionais de serviços essenciais, e isso foi graças, a população sabe disso, os policiais agora de manhã mandando nas redes sociais, fala: puxa vida, graças ao Datena te dá um espaço, e ele cobrar efetivamente ao prefeito, nós vamos poder chegar para trabalhar. E mesmo o desespero dos policiais era o seguinte, que eles estão indo de carona um com o outro, fala: quanto mais a gente anda no transporte público, mais contagiado a probabilidade de sermos e de ficarmos fora de combate. Datena, só da Polícia Militar e da Polícia Civil do Rio de Janeiro, nós já temos 2.200 policiais contagiados com o Covid-19. Logicamente, tem que se tomar medidas e cautela, mas essa questão desse rodízio esdrúxulo, absurdo desta forma, e é lógico que é absurdo, basta um pouco de bom senso para se chegar a um resultado em que nós vamos aumentar demais o volume de pessoas no transporte público, porque as pessoas têm que chegar para trabalhar, seja os que estão em serviço essencial, pessoas que estão se deslocando, e não adianta dizer: olha, agora ficou só para o médico, enfermeiro, para o policial. Nós temos gente, o cara trabalha no supermercado, ele tem que chegar, ele trabalha num posto de gasolina, ele tem que chegar, ele trabalha numa padaria, ele tem que chegar, ele trabalha no açougue, ele tem que chegar. Quem está na construção civil tem que chegar para trabalhar. Meu Deus do céu. Então, logicamente, a conscientização das pessoas é tudo nesse momento. As pessoas estão se conscientizando com seus hábitos de higiene. Eu mesmo digo, viu, Datena, eu nunca tive o hábito de chegar em casa e limpar a sola do sapato. Me desculpe, talvez seja por ignorância minha, ou talvez a maioria dos brasileiros. A gente começou a se ligar nisso aí agora com a difusão, com a propaganda. Ontem você falava e criticava no seu programa a péssima comunicação das autoridades de governo em todos os níveis, em fazerem chegar informações fidedignas para a população. Fica essa confusão, muitas vezes, que coloca interrogações. Você não precisa multar a população, não, se você conscientizar. O bom discurso, às vezes, convence, mas os exemplos arrastam as pessoas. Então, está faltando muito exemplo dos governantes nossos, dos homens públicos nossos, nesse momento, a gente sentir sinceridade, viu, Datena? Porque como é que você vai sentir sinceridade? Eu pego aqui um vídeo, eu vejo o João Dória dizendo: olha, gente, pode ir para o carnaval,
Arrebenta esses 5 dias, vai ser o maior carnaval da história do Brasil. Em São Paulo, nós passamos o Rio de Janeiro, nós passamos a Bahia. Gente, enche a rua, manda bala, curte à vontade. Quando? Isso em fevereiro, final de fevereiro no carnaval. Quando em janeiro, ele mesmo admite que já tinha a comissão especial de avaliação da pandemia e já se sabia exatamente pelo desencadear das situações na Ásia e na Europa que atingiriam o Brasil em cheio e, logicamente, São Paulo, com 22 milhões de habitantes na grande São Paulo, seria um dos focos de contágio e está aí, não tem outra circunstância. Mas está faltando realmente essa coordenação de esforço e a gente dizer, todo mundo, gente, briga política resolve depois, partido político é uma sopa de letras, é uma grande porcaria no nosso Brasil. Vamos agora nos interessar assim, não adianta ficar essa briga agora. Quem está brigando por CPF está brigando contra a CNPJ. Quem está brigando por CNPJ está brigando contra a CPF da vida. Isso é balela, isso é besteira. Nós temos que respeitar a vida das pessoas. Nós estamos chorando 10 mil mortes, mas nós temos uma projeção aí que podemos atingir 40 milhões de pessoas desempregadas num espaço de tempo muito curto. Então nós temos que correr em cima de todas as coisas, de garantir a vida, de estimular as pessoas. Não é com tranco, não é com multa. Esse negocinho de moleque mimado, tipo o João Dória, muitas vezes o Bruno faz, olha, se não chegar em 59% o isolamento, eu vou mandar prender, eu vou mandar recolher. Isso para a população, para o ouvido do cidadão, isso dói. Acaba virando desafio. Então tem que baixar a bola, precisa de humildade comportamental no momento de se dirigir às pessoas. Ontem você, em 15 minutos, você desmontou e fez com que a prefeitura, o prefeito mandasse refazer o decreto. Ainda ficou uma porcaria no paro ímpar, Datena, mas nós temos que agradecer. Eu agradeço demais a você, agradeço ao Bruno Covas ter te ouvido, principalmente nesses serviços essenciais. Eu acho que eles escreveram ali, o pessoal da área de comunicação, de jornalismo, falaram, meu Deus do céu, o Datena deu essa trancada na gente agora, se a gente não botar o pessoal de comunicação aí, ele vai moer a gente. Ia moer mesmo porque você não tem papa na língua com ninguém, você não alisa ninguém, de governo federal ou governo municipal, seja quem for, você trata sempre da mesma maneira, da mesma forma. Quando você tem que sentar o cacete, você tem. Quando você tem que elogiar, você elogia. Mas nessa, todo mundo que está nessas atividades essenciais, que já foram agora, saíram fora desse decreto, e eu digo para você de coração, viu? Ontem eu fui procurado pelos policiais, dizendo, pelo amor de Deus, chefe, nós não podemos, quanto mais a gente vai para o transporte público, maior o potencial de contágio. Isso foram bombeiros que trabalham no resgate me falando. E graças a Deus, pela sua interferência direta e objetiva, a sua cobrança, você cobrou isso 18h30 da tarde, a alteração do decreto já estava feita agora, tirando os profissionais da segurança pública, tirando outras áreas, até mesmo os coveiros que você citou também. Como é que o cara vai chegar para fazer o serviço dele nessa tragédia agora, se nós fecharmos, se nós vedarmos essa coisa de paro ímpar? A gente parte num pressuposto que todo cidadão é um cara que tem grana para ter carros alternados em casa, número par ou número ímpar. Nós sabemos que isso está longe, mas muito longe da realidade do cidadão comum. Então, Datena, a gente só pode dizer para você que continue nessa linha pelo Brasil. Você não sabe, talvez você não consiga entender nesse momento a importância do teu gesto de ontem. E quantos milhares de profissionais de serviços essenciais, inclusive seus colegas da imprensa, que você chamou a atenção disso. Se você não chama a atenção disso
passaria batido, porque o tecnocrata que está lá redigindo o decreto, muitas vezes, se não fosse a bronca que o Bruno deve ter dado nesses caras, deve ter falado, cara, vocês querem me derrubar de vez. Como é que vocês não põem a polícia, vocês não põem o bombeiro, vocês não põem os caras da comunicação que tem que chegar e transmitir para a população, para tantas outras áreas aí? Como é que a gente escreve num decreto dizendo que a atividade é essencial, pode trabalhar, mas daí a gente não diz que é essencial para o sujeito se deslocar? Então, é a comunicação fazendo o grande trabalho que está fazendo. Viu, Datena? Muitos, mas muitos bombeiros... A sua participação foi importante demais ontem, Major. A sua participação foi muito importante representando a classe. Eu achei que pedi para ligar para o senhor porque achei necessária a sua participação como senador e eu achei minimizada a condição da segurança pública em São Paulo. Não pode. Não é? Nós vivemos numa cidade de um país violento. A gente não pode negar que tem bandido assaltando banco para levar auxílio emergencial, de gente que está morrendo de fome. A gente não pode negar que, além disso, outros crimes estão sendo cometidos. A gente não pode subestimar a segurança pública num país onde morre gente pra caramba de Covid-19, como em todo lugar, mas morre ainda porque temos que ter uma segurança sempre atenta e saber do senhor já como é que está a questão de máscaras, luvas. Eu já vi policial com máscara, mas só de uns tempos para cá que eu comecei a bater. Um dia eu ia passando pela Marginal, já não faz muito tempo não, uns 15 dias atrás, já passando pela Marginal do Rio Pinheiros e vi uma viatura, acho que era do choque. Quer dizer, 4 policiais dentro da perua, né, dentro do carro da polícia, da viatura do choque, sem distanciamento social, porque não dá 2 metros ali, sem luva e principalmente sem máscara. Eu não sei, isso está resolvido já? A polícia de São Paulo está aparelhada com luvas? Quem resolveu e está resolvendo esse problema da polícia, da segurança pública, não é o governo, não. Lamentavelmente, o governo mandou entregar algumas poucas máscaras, pouquíssimas luvas, álcool em gel zero. Quem está fornecendo isso são segmentos da sociedade. Eu vou te dar um exemplo no Vale do Paraíba. O Conde, que é amigo de vocês aí da Bandeirantes, o Manuel Conde, com a Farmaconde, ele deu máscara para todos os policiais do Vale do Paraíba. Para você ter uma ideia, ontem o deputado federal Coronel Tadeu comprou 500 máscaras e foi levar para um pessoal na escola de policiamento rodoviário, porque eles estão fazendo reciclagem, os cursos e fazem a pista, e sem máscaras o Tadeu levou lá. Então, as farmácias estão fornecendo e é isso que está acontecendo. Há uma solidariedade da população, das empresas, dos comerciantes, sabendo que os policiais estão literalmente na mão nisso. As delegacias de polícia, perguntem aos delegados, aos escrivães, investigadores, eles não recebem nada disso aí. Aí o pessoal das farmácias, dos supermercados que estão indo levar nos distritos policiais e diz, pelo amor de Deus, doutor, distribui para as equipes aí, por favor, comandante, sargento, tenente, capitão, distribua para as equipes. Então, é isso, viu, Datena? É uma solidariedade. Eu vou dar até um toque no meu amigo Sidney Oliveira. Eu vou dar um toque no meu amigo Sidney Oliveira, da Ultra Farma, porque ele tem o maior estoque de máscaras do Brasil. Se você está dizendo que o pessoal da farmácia está ajudando, vou pedir. Eu tenho certeza que ele vai ajudar. O pessoal do Jabaquara já é tudo protegido dele, mas eu tenho certeza que a um pedido seu ele põe para arrebentar isso aí, para não faltar. Eu vou fazer isso já. Pro pessoal, viu? Senador, muito obrigado. O ministro Onyx Lorenzoni e o Barreto já estão aqui para falar sobre o auxílio emergencial. Queria dar um abraço apertado, grande no senhor, dizer que o senhor está representando muito bem o Estado de São Paulo no Senado da República e tomara que Deus salve o Brasil. Um abraço grande, senador. Um abraço e muito obrigado a você, viu, Datena? Parabéns a você e toda a sua equipe, o que vocês estão fazendo. De ontem para hoje tem milhares e milhares de familiares de policiais, de bombeiros, rezando e dando força para você e toda a sua equipe aí da Band. Um abraço, irmão.